Bom, então, esse primeiro momento ele é de compreensão mais macro dos diversos atores e dos diversos interesses que compõem, que conformam o nosso Sistema Nacional de Saúde. E para que a gente entenda, na construção do sistema, a gente tem uma iniciativa privada bastante forte, atuante, que responde por boa parte da estrutura do Sistema Nacional de Saúde brasileiro, e temos o Sistema Único de Saúde. Entender um pouco desse contraponto também de qual é a realidade que faz com que nós tenhamos no Brasil uma iniciativa privada tão forte no setor saúde, coexistindo com um sistema público integral, gratuito e universal. Entender um pouco essa relação, acho que permite a gente entender de que forma o Estado brasileiro está organizado para regular esse sistema. Se a gente olhar para essa imagem, a gente tem uma estrutura de regulação do sistema de saúde privado, focada na atuação das agências, né? Então, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que cuida de toda essa parte da atenção suplementar, dos planos de saúde, e a Vigilância Sanitária, que cuida dos aspectos sanitários. E legisla a respeito disso, cria os regramentos, fiscaliza e abrange aí todo o sistema privado. Quando a gente vem para dentro do SUS, a regulação ela se torna bastante mais complexa e, em especial, entender que é o agente estatal que regula, é também o agente estatal que define o regramento do sistema. O setor público ele define o regramento, ele se autorregula em alguma dimensão e ele também responde pela execução das ações e dos processos que vão fazer com que se alcancem os resultados pretendidos pelas políticas. Então, a regulação da atenção passa por prover essa articulação em rede, prover a discussão regional, mas a gente realmente precisa avançar para fazer isso de uma forma mais objetiva e mais operacional. Como vai acontecer o financiamento disso é a grande discussão que está na mesa de todos os gestores. A gente está falando de um sistema que hoje demanda muito mais do que tem de recurso, de estrutura. E para as relações sobre a prestação de serviço, aí eu estou falando na execução dos recursos, na execução da ação de cuidado em si, a gente traz toda uma estrutura muito arraigada no papel das secretarias de saúde e que tem uma história de atuação muito burocrática, que é a atuação dos serviços de controle e avaliação, e que tem por trás disso talvez a grande discussão que a gente precisa fazer dentro do Sistema Único de Saúde, que é informação. Né? A gente não vai conseguir ser efetivo nas nossas políticas e nos nossos processos com uma informação no nível que a gente tem hoje, absolutamente precária e de difícil acesso. Por trás disso a gente tem uma questão estrutural de tecnologia que, em tese, me parece que é algo que a gente tem condições de superar com facilidade, apesar das dimensões continentais do Brasil, apesar da gente saber que tem regiões onde a questão de conexão de dados é precária. Eu estou falando de uma especificidade que a gente talvez tenha que controlar de uma outra forma, mas eu estou falando de um país que boa parte dele já está todo ele conectado e não é tão caro assim. Quando a gente vem para a dimensão mais do acesso, primeiro, para eu discutir acesso, quanto mais qualificada tiver a dimensão da atenção, mais facilidade eu vou ter para trabalhar e para regular acesso. Pensar em regular acesso sem rede, sem pactuação interestadual, intermunicipal, sem programação da assistência, sem uma discussão que conforme as referências de forma efetiva na região, é muito difícil, né? Fica muito complicado. E a gente olha para uma política que, historicamente, trouxe o papel da ação gestora na regulação, por meio das centrais de regulação, de forma muito forte, de forma muito centralizada na figura dessas estruturas, e que não trouxe nenhuma discussão para dentro dos serviços. Estou falando da política de 2008, né? O que é regular acesso sem tratar isso diretamente com os serviços, sem tratar disso diretamente com o hospital,
com a UPA, com o ambulatório, com a atenção básica. Como é que eu vou discutir acesso se os serviços não compõem e não assumem responsabilidades nesse contexto na discussão da política nacional, né? Então, eu acho que talvez esse seja o primeiro grande marco que a gente precisa tratar numa possível revisão da política nacional, é de entender o papel dos serviços nessa discussão. Na perspectiva de redes e regionalização, eu tenho muito forte a necessidade de ter informação de qualidade sobre capacidade instalada dessa rede, capacidade de técnica. Quando a gente vai olhar para a regulação do acesso, para a dimensão do acesso, eu vou ter essas diversas dimensões interagindo, né? A gente divide hoje o acesso na regulação ambulatorial, na regulação hospitalar e na regulação das urgências. A gente tem hoje na regulação ambulatorial um desenho que concentra nas centrais de regulação as filas de espera em que o demandante, na maior parte dos casos, é a atenção básica, mas eu tenho em especial no apoio diagnóstico uma demanda muito forte dos ambulatórios de especialidade também, para exames. Uma capacidade, a necessidade de desenvolver uma capacidade nessas centrais de regulação de captar essa informação, avaliar e qualificar a informação que está vindo desses serviços, muitas vezes extremamente precária, insuficiente, apenas com uma indicação, sem nenhum dado clínico, sem nenhuma prova diagnóstica, sem nenhuma imagem, sem nenhuma informação complementar, só demandando ao sistema um serviço especializado, com uma capacidade de saída muito restrita, numa relação com essa rede extremamente complexa e conflituosa. Atenção básica na regulação ambulatorial, né? A central de regulação muito mais focada em conduzir processos estratégicos que vão fazer com que a assistência flua e não necessariamente em concentrar a fila de espera, que é o que faz hoje a central de regulação, né? As filas de espera nas unidades básicas, elas permitem ao profissional assistente, ao médico de família, acompanhar aquele paciente até que ele chegue ao especialista. Então, se eu coordeno uma fila de forma descentralizada e a central de regulação coordena isso como que num sistema de cotas, para que cada unidade básica saiba quantas consultas com cardiologista ela pode encaminhar no mês, quantas consultas com neuro, com dermato, com endócrino ela pode encaminhar no mês. E olha para a sua demanda, para aquilo que ela consegue resolver na discussão com os núcleos de telesaúde, realmente qualifica o encaminhamento daquilo que realmente precisa ir para o especialista, e ela sabe qual é a oferta que ela tem garantida para ela, ela faz gestão dessa fila com mais qualidade. E ela pode definir prioridade, fazendo com que aqueles pacientes que vão inevitavelmente esperar um pouco mais tenham uma consulta marcada na própria unidade básica para rever medicação, para avaliar a situação dele, para ver a evolução, até que ele chegue no especialista. Eu entendo que a regulação do acesso na sua dimensão ambulatorial, a central de regulação tem que centralizar nela, sim, aquilo que é muito escasso. Quer dizer, eu tenho lá um determinado exame, um determinado procedimento que eu tenho uma capacidade de resolver muito baixa, e que tem uma demanda pipocando, assim. Então, que não dá para ficar assim, uma disputa pela vaga. Aí eu preciso, talvez, centralizar a decisão, né? Ou aquilo que é estratégico para o gestor, que está na rede complementar contratada, que ele paga um valor diferenciado, que ele quer controlar mais de pertinho a indicação, ele centraliza isso na central. Agora, as consultas, os exames, para atender à atenção básica, a gente precisa levar competência para que isso se dê de forma mais sistêmica na rede, na coordenação da própria atenção básica. Agora, em que ponto nossa atenção básica está madura e tem estrutura para isso, é que é a discussão, né? Agora, realmente, centralizar tudo. Porque quando a gente fala em filas únicas, eu estou falando de informação.
Eu estou falando que eu tenho que ter uma informação só. Se eu quiser saber a fila da tomografia computadorizada no meu estado hoje, eu tenho condições de puxar isso rapidamente e ver, olha, eu tenho uma demanda de tantos mil pessoas. Agora, quem vai estar atuando na gestão disso, na classificação de risco, na relação com a rede, na fluidez dessas filas, eu não necessariamente estou falando de uma estrutura centralizada. Cirurgia eletiva, salvo situações pontuais e lugares que fazem, que regulam, que organizam de alguma forma, a grande maioria não. A grande maioria está na mão, não é nem do serviço, está na mão do profissional cirurgião. O cirurgião tem o seu ambulatório e a sua fila. Então, o ambulatório do doutor é a fila do doutor. Né? Como é que a gente vai disseminar uma política pensando em maximizar a capacidade do sistema de rodar essas filas cirúrgicas, porque a gente sabe que as esperas são enormes, né? Se a gente não tem informação, a gente não sabe, a gente não tem informação. Então, primeiro a gente precisa superar isso, né? Aí a gente coloca lá na regulação hospitalar, leito de retaguarda e as filas, as cirurgias eletivas. É fundamental que a gente tenha essa informação. Então precisa fazer esse enfrentamento. É uma mudança de prática, uma mudança cultural dentro do sistema. A gente entender que a informação não é o livro na mão do profissional. A informação da demanda reprimida ela é pública e ela é monitorada, ela é coordenada pela gestão, seja na central de regulação, seja no núcleo interno de regulação. A conformação do mapa cirúrgico eletivo tem que ser feito junto, porque eu tenho ali prioridades, eu tenho ali casos, porque senão a gente vai conformar, talvez, o grande interesse econômico que envolve essas cirurgias, que diz respeito a materiais, a OPM, coisas dessa natureza, que vão determinando o que é interessante fazer, o que não é, e a gente não pode se pautar por isso, né? Então, para que se sobressaia o interesse público, eu preciso ter informação para poder atuar. Então, o primeiro grande desafio é como ter essa informação. Mas talvez você esteja me falando daquela fila que está no serviço e daquela fila que está na central. Não é isso? No fundo, elas concorrem ao mesmo recurso. Quem define a prioridade? Né? Essa é a gestão que a gente precisa qualificar. Porque eu não entendo que tudo tenha que estar com a central ou tudo tenha que... Eu acho que você ter as filas com níveis de gestão distintos pode ser bom, pode ser salutar, porque você aproxima o olhar e a decisão daquela pessoa que conhece o caso, daquela pessoa que está tratando o paciente. Isso pode ser positivo, especialmente na atenção básica. Agora, o que a gente precisa ter é uma plataforma de informação única, que a central de regulação possa olhar. Olha, a minha fila para determinado exame, ela é de tanto, e essa fila eu tenho uma parte dela aqui e uma parte dela aqui. E está havendo equidade na tomada de decisão, eu estou fazendo por cotas, essas cotas estão olhando para a dimensão de cada uma dessas filas. Essa coordenação ela só é possível com informação. Como eu não tenho informação de qualidade, eu acabo apelando para o quê? Centralizar a tomada de decisão. E aí eu crio essas mega estruturas que são essas centrais de regulação, que são insustentáveis. Não dá para eu pensar numa central de regulação que eu tenho consulta em cardiologia 15 mil pessoas, consulta em neuro 10 mil, consulta em endócrino 10 mil, ressonância 5 mil, tomografia 8 mil. As filas são assim, desse tamanho. Nas capitais, vai para as capitais para você ver o tamanho dessas filas. Como é que eu vou tratar isso de forma centralizada? Eu vou precisar de quantos médicos para olhar isso? Vira, sabe o quê? Quando a gente trabalha assim, vira cartório. Vai assim, vaga, marca. Eu não consigo separar o joio do trigo, olhar a gravidade, o que é oncológico, aplicar um protocolo. Isso eu só consigo se eu descentralizar. Então eu acho que as filas, eu entendo que a gestão delas tem que ser descentralizada. De uma forma coordenada e com uma informação transparente e única. Esse é o desafio.